Hoje a gente vai embarcar numa investigação, bem, um tanto incomum, mas que é fascinante. Vamos fazer uma análise quase forense, sabe? Usando um dos textos mais sombrios e importantes da literatura para determinar o destino final de um dos vilões mais memoráveis dos videogames. Pensa nisso como um caso arquivado cósmico. A gente vai usar a arquitetura penal super detalhada do Inferno de Dante Alighieri para finalmente determinar o lugar exato da alma de Seymour Guado. Mas óbvio, para conduzir um experimento mental tão audacioso assim, primeiro a gente precisa estabelecer as regras do jogo. Não dá para simplesmente jogar um personagem no universo teológico sem antes definir direitinho os parâmetros da nossa investigação. Primeiro, e isso aqui é crucial, o que estamos fazendo é uma simulação teórica, tá? Não é um julgamento divino, longe disso. Segundo, vamos partir do pressuposto que o Seymour não se arrepende. A teimosia dele em ser mau até o fim é o que carimba o passaporte dele para o inferno. E terceiro, talvez o mais importante, a gente precisa fazer uma espécie de tradução ontológica, ou seja, fazer o mundo de Espira conversar com o universo de Dante. E é nessa tradução que a coisa fica interessante de verdade. Para que essa análise funcione, alguns conceitos que são únicos de Final Fantasy X precisam de um equivalente direto no mundo de Dante. E aqui a gente já encontra um paralelo que é, olha, impressionante. A condição do Seymour como um unsent, um morto que se recusa a ir embora, é quase um espelho perfeito de uma regra bem específica lá do nono círculo do inferno. Lá, os traidores têm suas almas arrancadas para o inferno na hora da traição, enquanto os corpos deles, aqui na Terra, passam a ser animados por demônios. É incrível como esses dois mundos se encaixam nisso. E a motivação principal do Seymour? Aquele desejo dele de se tornar o Cian. Na cosmologia de Dante, isso não seria visto como niilismo, seria a forma mais extrema de soberba, a vontade de tomar para si o papel de punição divina, um poder que, bom, pertence só a Deus. Ok, com as regras estabelecidas, a nossa descida começa. Vamos primeiro avaliar os pecados mais óbvios do Seymour, aqueles de paixão e violência, para ver se o lugar dele é nos círculos de cima do inferno. Nossa primeira parada, então, nos leva ao sétimo círculo, o domínio de quem cometeu violência contra os outros. Um lugar que, assim, à primeira vista, parece feito sob medida para o Seymour, né? A prova principal contra ele é inegável: o massacre dos Ronso, um ato de genocídio em larga escala. Só por isso ele já mereceria um lugarzinho ali, ao lado de outros tiranos da história, mergulhado para sempre num rio de sangue fervente. A questão que fica é: será que esse castigo é suficiente para tudo que ele fez? É aqui mesmo que ele pertence? A resposta é não, e a razão para isso é fundamental para entender a lógica do Dante. A violência do Seymour não foi um ato de raiva, de paixão. Foi fria, metódica, calculada. E na ética de Dante, o mal que abusa da inteligência, da razão humana, nossa, esse é infinitamente pior do que a violência animal. Então isso não basta, a gente precisa ir mais fundo. E assim, a gente deixa para trás os pecados de paixão e chega no fundo do universo, o lugar mais distante de Deus, reservado para os piores dos piores, o nono círculo, o reino congelado da traição. E pode esquecer aquela imagem popular de um inferno de chamas. O Cocytus é um lago de gelo imenso. Aqui não tem calor, porque calor significa paixão. O que resta é o frio absoluto, o símbolo de um coração que usou a razão e a confiança para destruir tudo. Esse lago congelado é dividido em 4 zonas, e cada uma delas pune um tipo específico de traição. Para achar o lugar exato do Seymour, a gente tem que analisar os crimes dele em cada uma dessas categorias. E a verdade é que o Seymour é culpado em várias dessas zonas. Ele traiu o próprio pai, o que já o qualificaria para Caina. Ele traiu os convidados, o que o colocaria na Ptolomeia. Mas esses atos, por mais terríveis que sejam, foram só meios para um fim muito maior. E aqui está o ponto central. O assassinato do pai não foi um crime de família, foi um golpe político. Ele não matou um pai por ódio, ele matou um líder para tomar o poder. E para o Dante, um cara que viveu intensamente a política da sua época, trair a confiança pública é uma ofensa infinitamente mais grave do que trair a própria família. Depois de pesar todas as evidências, seguindo a jurisprudência do inferno, o veredito fica bem claro. Olha só essa tabela. Ela resume o caso todo. A violência, descartada, foi secundária. O assassinato do pai, um agravante. A traição aos hóspedes, apenas um detalhe no plano maior. O crime principal dele, aquele que define a alma, é a traição à pátria. Localização confirmada, Antenora.
A definição essencial do Seymour é essa, um traidor do Estado. Como Meister de Evon, ele tinha o dever sagrado de proteger o povo de Spira. Em vez disso, ele usou esse poder para tentar aniquilar todo mundo. Ele não traiu uma pessoa, ele traiu a coletividade inteira. Mas determinar o lugar é só metade da análise. Agora, vamos explorar a natureza da punição eterna dele, o que o Dante chamava de justiça poética. No inferno, a punição nunca é aleatória. Ela segue a lei do contrapasso, onde o castigo é um espelho perfeito do crime. A punição é basicamente a manifestação eterna da alma do pecador em vida. E para o Seymour, o contrapasso é terrivelmente perfeito. Pensa comigo. Ele que via a morte como num doce sono, recebe a imobilidade eterna, só que num estado de agonia superconsciente. Preso no gelo, ele não consegue nem abaixar a cabeça de vergonha. E o detalhe mais cruel, as lágrimas dele congelam nos olhos assim que saem, criando uma barreira de cristal que força cada nova onda de dor a explodir para dentro. E tem um último detalhe, talvez o mais arrepiante de todos. Ele não está sozinho, ele está congelado ali, cercado por outros traidores políticos da história, forçado por toda a eternidade a encarar os olhos daqueles que, assim como ele, destruíram a confiança de um povo inteiro. No fim das contas, a justiça poética é absoluta. O niilista que buscava o nada recebe a existência eterna como castigo. O traidor frio que usou o cálculo para destruir a vida é para sempre encapsulado no frio absoluto. Um monumento congelado. Aqueles que, tendo o poder de salvar, escolheram destruir.